O sexto pilar que eu considero fundamental para o equilíbrio da nossa saúde é a gente regular a nossa metilação. Thalita, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim, esse é um assunto um pouco complexo que eu vou tentar deixar o mais simples possível para que você entenda, porque é realmente algo muito importante, é algo que você vai conseguir descobrir aí sozinho se você está realmente tendo um bom processo de metilação ou não. Para começar, eu quero te explicar o que é metilação. Então, metilação é um conjunto de reações químicas que acontecem no nosso corpo que é importante para várias coisas. Essa reação de metilação, ela depende da vitamina B9, que é o folato, da vitamina B12 e da vitamina B6. Então, quando a gente tem uma carência dessas vitaminas, esse processo de metilação pode ficar comprometido. E qual vai ser a importância dessa metilação? Primeiro ponto, para regulação da expressão gênica. O que isso significa? Digamos que você tenha o gene que predispõe ao câncer ou que predispõe a uma doença autoimune. Quando você não tem uma boa metilação, você acaba expressando esse gene ruim, ativando esse gene ruim. Se você tem uma boa metilação, você acaba silenciando esses genes ruins, entende? Então, por isso que ela é fundamental para a regulação dessa expressão gênica, para que você consiga ligar o gene bom na tomada e desligar aquele que não é bom e deixar ele ali quietinho. Outro ponto importante é que a metilação ela vai ser fundamental para a síntese de neurotransmissores. Então, se você não metila bem, você pode ter ansiedade, depressão, insônia, distúrbios psiquiátricos por conta dessa síntese de neurotransmissores que acaba ficando comprometida. Outro ponto que ela influencia na síntese de enzimas digestivas. Então, se você tem problemas de digestão, se você tem distúrbios gastrointestinais, alterações no seu sistema gastrointestinal, a gente tem que avaliar como está a sua metilação, porque se ela não estiver boa, você pode estar tendo todos esses problemas por conta de falhas no processo de metilação. E por fim, para a detoxificação, para a liberação de toxinas. Então, se eu não metilo bem, eu acabo acumulando toxinas no meu organismo, metais pesados, e tudo isso vai gerar uma sobrecarga no meu fígado, o que vai afetar todo o meu metabolismo, todo o meu sistema. Então, vejam a importância da gente descobrir se de fato a gente está tendo uma boa metilação ou não. Mas, Thalita, como que eu faço então para descobrir isso? O primeiro exame que você precisa fazer é o exame de homocisteína. A homocisteína, se ela estiver acima de 9, ela vai ser um indicativo de que a sua metilação não está boa. Mas por quê? Porque o que acontece? Nesse ciclo da metilação, nessa reação bioquímica, toda vez que ela acontece, eu degrado a homocisteína, eu não deixo ela se acumular no meu sangue. Agora, quando essa metilação não está acontecendo de forma adequada, essa homocisteína começa a se acumular no sangue. E aí, por isso, ela começa a subir os níveis ali no nosso exame de sangue. Então, o ideal da homocisteína é de 5 a 9. Se ela está acima de 9, 10, 11, 12, 13, 20, isso mostra que você não está tendo um bom processo de metilação. E isso pode acontecer por conta da carência de vitaminas do complexo B, então principalmente da B12, da vitamina B9, que é o folato, e da vitamina B6, tá? Então a gente sempre acaba também solicitando o exame de vitamina B12, de ácido fólico, para a gente ver como que está os níveis dessas vitaminas, porque na maior parte dos casos, a gente ajustando, suplementando essas vitaminas, eu consigo corrigir o meu processo de metilação. Então, o ideal da vitamina B12 é de 600 a 900, o ideal de ácido fólico no exame de sangue é de 15 a 20, só que aqui em relação ao ácido fólico tem um porém. Cerca de 30 a 40% da população pode ter uma mutação num gene que se chama MTHFR. O que acontece nessa situação? Quem tem a mutação nesse gene? Essa pessoa não consegue converter o folato que está presente nos alimentos na sua forma ativa, que é a forma de metilfolato. Então, quando o corpo não consegue fazer essa conversão sozinho, o que acontece? Vai faltar essa vitamina no organismo. Essa vitamina é importante para esse ciclo da metilação. Se ela não está ali, essa metilação não acontece, automaticamente a homocisteína começa a se elevar no sangue. E aí o que acontece quando essa homocisteína começa a se acumular no sangue?
Isso aumenta o risco de trombose, de AVC, de infarto, aumenta o risco para pressão alta, para demência. Por que demência? Porque essa homocisteína, ela é tóxica para o cérebro, então ela vai causando morte dos neurônios e no longo prazo isso pode levar então ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Aumenta o risco de osteoporose, de doenças psiquiátricas que a gente já falou aqui, de inflamação, de câncer. Por quê? Porque eu acabo expressando genes ruins, eu não consigo fazer uma boa detoxificação de toxinas, de metais, de coisas que o meu corpo precisa jogar fora. Então há todo esse acúmulo de toxinas, aumento do estresse oxidativo, aumento da inflamação que pode culminar num câncer, aumenta o risco de doenças autoimunes, de alergias e de sensibilidades alimentares, porque eu vou afetar todo o meu processo de digestão, então isso pode aumentar risco para essas sensibilidades alimentares também, de distúrbios digestivos. Eu posso ter mais dores nas juntas, desencadear um quadro de fibromialgia e isso também favorece abortos de repetição. Por isso que se usa metilfolato na pré-gestação e durante toda a gestação. Por quê? Porque esse metilfolato ele é super importante para essa reação de metilação acontecer, para formar o tubo neural do bebê, com toda certeza que isso a gente já sabe, mas também para esse processo de silenciamento dos genes ruins que o processo de metilação faz. Thalita, então o que eu faço para saber se eu estou metilando bem ou não? Se esse ciclo está adequado no meu organismo ou não? Então a primeira coisa é fazer um exame de sangue para dosar a homocisteína, então ver se ela está ali de 5 a 9. Além de dosar a homocisteína, a gente pode dosar a vitamina B12, o ácido fólico. Se você tem dúvida se você tem mutação nesse gene ou não, é possível também fazer o exame genético para ver se tem a mutação nesse gene, porque aí o que vai mudar sabendo que você tem a mutação nesse gene? Que você vai precisar fazer essa suplementação de metilfolato para sempre. Além disso, a gente também precisa adotar estratégias anti-inflamatórias, então aqueles shots, ter uma alimentação mais natural, tudo isso vai ser importante para desinflamar o seu organismo e também ajudar esse ciclo da homocisteína, da metilação a acontecer de uma forma mais efetiva. Então agora eu quero que você me conte aqui se você já tinha ouvido falar em metilação, se você já dosou a sua homocisteína alguma vez, se você sabia o que ela representava ou não. E me conte aqui depois nos comentários como ficou aí os seus níveis de homocisteína no sangue, se está tudo ok ou não, e também das suas vitaminas, porque elas são super importantes para que esse ciclo da metilação aconteça de forma efetiva.